Olá, crianças! Hoje a nossa aula é de multiplicação. A gente vai começar com as nomenclaturas da multiplicação. Então, eu tenho aqui uma equaçãozinha, né? O resultado. E por que eu estou relembrando? Porque alguns dos termos da multiplicação, de acordo com a BNCC atualizada, eles passam a ter outros nomes. Então, o multiplicando passa a ser chamado de fator, o multiplicador também, e o total, agora a gente vai chamar de produto. Propriedades da multiplicação, bem simples, tal qual as da adição, tá? A propriedade comutativa, ela é aquela que permite que a gente altere os números da multiplicação sem alterar o produto. Então, eu tenho aqui um exemplo bem simples da tabuada. 4 vezes 2 é igual a 8. Assim como 2 vezes 4 também é 8. Então, eu troquei os números de lugar, eu alterei, mas o resultado ele permaneceu o mesmo. Então, lembrem-se bem dessa frase. A ordem dos fatores não altera o resultado. Propriedade associativa. Permite que eu faça a combinação de números no meio de uma operação. Eu posso alterar a combinação dos números sem alterar o resultado, dessa maneira. Então, eu tenho uma expressão aqui, 2 vezes 4, entre parênteses, vezes 3. Então, toda vez que eu tiver uma expressão numérica dessa simples, a primeira coisa que eu vou resolver é aquilo que estiver dentro do parênteses. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Repito o primeiro número lá de cima, vezes 3, que vai dar 24. Outra forma de fazer essa propriedade associativa é inverter os números. Então, eu coloco 2 fora do parênteses e o 4 vezes 3 dentro. Repito 2 embaixo. 2 vezes 4 vezes 3, que é 12. Então, 2 vezes 12 é igual a 24. Então, o resultado ele permanece o mesmo. Eu apenas fiz uma combinação diferente. Eu associei os números de forma diferente. Alterei o lugar deles na hora de fazer a resolução. Só que, diferente da propriedade comutativa, eu tenho mais números. E não esqueçam, sempre quando tiver os parênteses nessa operação, a gente resolve o que está dentro deles primeiro. Elemento neutro da multiplicação. Diferente da adição e da subtração, que o elemento neutro é o zero, aqui na multiplicação o elemento neutro será o número 1. 10 vezes 1 é igual a 10. 4 vezes 1 é igual a 4. 25 vezes 1 é igual a 25. Então, todo número multiplicado por 1 vai ter como resultado o próprio número, tá bom? Então, elemento neutro da multiplicação, número 1. Exercício número 1 da apostila. Então, eu sugiro que antes de vocês fazerem esse exercício, vocês consultem o vídeo explicativo de multiplicação que eu mandei hoje para vocês, tá? Então, o primeiro exercício pede para vocês ligarem as multiplicações que têm resultados iguais e depois calcular o resultado de cada uma com uma calculadora. Eu quero diferente. Vocês vão procurar quais multiplicações que são iguais, apenas que têm os fatores invertidos, mas vocês vão calcular mentalmente com os conhecimentos prévios de vocês, tá? Se quiser utilizar a tabuada nesse primeiro momento, pode utilizar, mas nada de calculadora, porque aí fica muito fácil, tá? Então, vocês vão fazer 4 contas aqui do lado esquerdo, e aí, se vocês encontrarem as contas que são iguais do lado direito, vocês obterão o mesmo resultado. Então, no total, vocês vão fazer apenas 4, tá? Exercício número 2. Vocês vão associar os fatores da forma que vocês acharem mais conveniente para chegar ao produto. Então, no primeiro exercício ali, nós temos 7 vezes 4 vezes 25. Eu vou colocar 2 exemplos para vocês olharem, tá? O primeiro é, eu copio novamente o exercício e aí eu calculo os 2 primeiros fatores. 7 vezes 4, coloco o resultado embaixo e repito o último fator, que é o 25. Então, ficaria 7 vezes 4 igual a 28, vezes 25, calculo, coloco o resultado. Posso associar de outra forma também. Repito os números, né? E ao invés de eu calcular os 2 primeiros fatores, eu multiplico os 2 últimos. Então, eu copio 7 vezes 4 vezes 25, que dá 100. 7 vezes 100, coloco o resultado. De qualquer maneira que vocês associarem, o resultado tem que ser sempre o mesmo, tá bom? Isso para as 3 questões do exercício. Número 3. Número 3, a quantidade de frutas em cada figura pode ser calculada por meio de uma multiplicação. Complete com os números que estão faltando em cada caso. Então, nós temos 3 opções ali de frutas, né?
e em todas elas já tem a continha armada embaixo, né? Vou falar só da primeira. Então, na primeira tem 3 prateleiras, então já tem o número 3 ali. O que está faltando vocês preencherem? A quantidade de bandejas e a quantidade de frutas, tá? Isso em todos os casos. O último exercício é um exercício de raciocínio lógico, né? Então, tá aqui o Lucas, ele pensou na seguinte multiplicação. Nessa multiplicação, os dois fatores são pares e o produto é 20. O que é produto? É resultado. Então, na multiplicação que ele está pensando, os dois fatores, o multiplicando e o multiplicador, são pares e o resultado é 20. Então, que multiplicação? Que eu utilizo dois números pares que o resultado pode ser 20. Coloquem a continha aí do lado, tá? Além desses exercícios que estão na apostila que eu passei para vocês, tem também os exercícios que estão na folhinha avulsa, tá? Então, vocês vão fazer esse exercício com bastante calma e antes de fazer tudo, vocês vão treinar bastante a tabuada, tá? Treinem, estudem, se cuidem, tá bom? E a gente se vê na próxima.